Nós terminamos o primeiro livro de Salmos, que vai do primeiro Salmo até o 41. Os irmãos viram isso na quinta-feira atrasada, né? Com o estudo do reverendo Danilo. E hoje nós retomamos, começando agora com o segundo livro, chamado Segundo Livro dos Salmos, que vai do Salmo 42 ao Salmo 72. São 5 livros, ou seja, o livro de Salmos, o Saltério é dividido em 5 livros. E nós estamos agora no segundo livro, Salmo 42 a 72. É isso que nós vamos começar agora. Nós vamos fazer uma leitura alternada. O nosso irmão José acompanha com os irmãos e está na tela. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e eu os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo ao fragor das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim. Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo: o teu Deus, onde está? Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Nós temos algumas dificuldades para resolver neste salmo e que certamente não vamos resolver, porque os grandes estudiosos não resolveram, os grandes exegetas não resolveram, porque existem opiniões divergentes que não prejudicam a mensagem, nem prejudicam aquilo que Deus tem para nós nesta noite. A primeira dificuldade é quem escreveu este salmo. Quem escreveu? Calvino, o maior dos estudiosos, talvez, afirma com toda certeza para ele de que quem escreveu este salmo foi Davi. Quando a gente pega o livro de Salmos, o Salmo 42, diz: a alma nela por Deus, ao mestre de canto, salmo didático dos filhos de Coré, ou Coré, como queira, né? Quem eram os filhos de Corá? Eles eram levitas, faziam parte dos cantores do templo. Eles eram os responsáveis, eram os guardiães
especialmente do saltério. Do saltério. Então, para alguns estudiosos, foram eles que escreveram este salmo. A maioria dos estudiosos. Mas Calvino afirma que não, que foi Davi. E que Davi teria entregue este salmo para que os filhos de Corá guardassem, juntamente com o saltério. Porque este salmo faz parte de um precioso tesouro. Partindo daqui, nós temos 3 caminhos a seguir. Analisar o salmo como de autoria de Davi, aí nós teremos um caminho, uma mentalidade, uma lógica, um raciocínio. Ou analisá-lo como de autoria dos filhos de Corá, que é certamente algumas coisas diferentes. Ou desprezarmos por enquanto a autoria e irmos direto às lições preciosas que um salmo tem para nós, seja escrito por Davi ou pelos filhos de Corá. A pergunta é quando e em que circunstância foi escrito. Mais uma vez, depende do ângulo que nós vamos analisar. Veja como analisar um texto bíblico, ou qualquer texto, não é tão fácil assim. Qualquer livro, qualquer texto, inclusive sagrado, que você for analisar, você tem que voltar um pouco ao tempo, saber quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, qual é o sentido, os que o autor quer ensinar, qual é o pensamento do autor, etc, etc. É difícil você pegar um texto lá do Velho Testamento para fazer uma aplicação correta para o século XXI. Você pega lá, o que é que tem a passagem do povo pelo Mar Vermelho a ver com a gente? O que é que tem a ver o pessoal no deserto com todas aquelas leis, inclusive questões éticas, questões morais, coisas que para o nosso tempo estão superadas. Se você analisar, estão superadas. O que é que tem a ver o povo no deserto sem água, né? Para os dias de hoje, quando a gente tem água encanada em casa, na hora que quer, freinha, gostosinha. O que é que tem isso? Então a gente tem que fazer uma análise profunda e nos curvarmos diante de Deus para tentar entender, inclusive, o comportamento das pessoas daquela época, numa cultura totalmente diferente para os dias de hoje. Vamos entender esse assunto, nós vamos descrever um pouco mais abrangente domingo na escola dominical, quando nós falarmos sobre família. Mas quantos anos nós temos de estudo da sociedade que nós conhecemos ou que a humanidade conhece? Quantos anos tem a humanidade? Como eram os primeiros habitantes? A gente sabe apenas que os primeiros habitantes eram caçadores e catadores. Isso a gente sabe, pela história. Mas quem eram eles? Como eram eles? Esses catadores e caçadores, que eram nômades. Nós sabemos muito pouco. Em termos de Bíblia, o que é que nós sabemos? O que é que nós sabemos dos antediluvianos? Ou seja, aqueles que viveram antes de Noé. São mencionados aqui e ali, mas o que é que nós sabemos da vida deles? De milhares e milhares e milhares de anos. Então, a rigor, nós temos uma cultura bíblica
a partir de Abraão. Então, a nossa cultura didático-cristã, aliás, judaico-cristã, vai ser de 5.000 anos. Nossa formação é de 5.000 anos. Sim, mas a humanidade tem quantos anos? E 5.000 anos antes, e 10.000 anos antes, e 15.000 anos antes. Como é que é? Tudo isso é importante, meus irmãos, para nós entendermos a ação divina na história. E como esse Deus acompanha a história. E esse Deus é o mesmo Deus dos catadores e caçadores. É o mesmo Deus dos antediluvianos. É o mesmo Deus dos pós-diluvianos. E é o mesmo Deus do homem do século 21. Você já começou? Se você começar a pensar nisso, isso dá, como diz o povo ali na gíria bem comum, dá nó em pingo d'água. Dá nó em pingo, não há como entender. Alguma coisa é séria. A nossa fé na palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e é para sempre. E que esse Deus que cuida de nós no século 21 foi o mesmo Deus que cuidou do povo, cujo tempo nós nem sabemos. Nós nem sabemos. Então existe uma mensagem. Nós estamos estudando um salmo que está distante de nós quantos anos? Se é verdade que Davi viveu 1.000 anos antes de Cristo, nós já estamos a mais de 2.000 anos depois de Cristo, então esse salmo tem 3.000 anos. O que é que tem a ver esse salmo de 3.000 anos? Uma situação totalmente diferente da nossa. Numa questão social totalmente diferente. Numa cultura divergente. O que é que tem a ensinar para nós nos nossos dias? Quando, em que circunstância foi escrito? Eu vou partir da terceira opção. Pelo menos neste primeiro momento, agora, prefiro deixar de lado o problema da autoria e tentar explorar as lições maravilhosas que esse salmo tem para cada um de nós. Porque se esse salmo está na palavra de Deus, faz parte da Bíblia, porque o Espírito Santo inspirou. É verdade que existe um estudo muito sério a respeito da formação da Bíblia. E se este salmo é a palavra de Deus, assim como nós temos outros escritos na Bíblia de que nós não sabemos quem escreveu, um desses mais conhecidos é a carta aos Hebreus. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Existe um grupo muito grande que defende que foi o apóstolo Paulo e outros que não foi. Foi um outro escritor. Mas está lá no cano sagrado. E é palavra de Deus. Então este salmo é palavra de Deus. Nós vamos começar pensando em algumas coisas. O Salmo 42 e 43 tem como assunto principal o anseio pelo santuário de Deus. Guarde isso. O anseio pelo santuário de Deus. Enquanto que no primeiro livro dos Salmos, nenhum outro autor, além de Davi, é mencionado. Quando eu falo primeiro livro dos Salmos, vai do capítulo 1 ao capítulo 41. Ou seja, 4 são anônimos. No segundo livro, apenas 18 dos 31 são atribuídos a Davi. Se Calvino estiver correto, então, ao invés de nós colocarmos 18, vamos colocar 20. Os Salmos 42 e 43 constituem um único poema dos filhos de Corá. É um poema só. É um pano só. A rigor, nós deveríamos estar analisando nesta noite justamente o Salmo 42 e o Salmo 43. Curiosidade. O Salmo 43 é o único poema no segundo livro que é destituído de título, embora
a gente pegue aqui em nossas Bíblias, na sua também, na minha, desejos pelo santuário. Mas esse é o tema dos dois. Por que não tem um tema específico para um Salmo 43? Por quê? Como eu já afirmei, porque é um poema só. 42 e 43. Nessa divisão que foi feita, então nós temos dois salmos diferentes. O assunto principal desses dois salmos, além do que nós já colocamos assim aqui, um anseio pelo santuário, pela casa de Deus, é a profunda tristeza provocada pela exclusão dos autores, seja dos filhos de Corá, ou seja, de Davi. A exclusão dele do santuário do Senhor, que se acha no Santo Monte. Salmo 43, 5. Por favor, José, o 43, 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Compara agora com o Salmo 42. Vocês vão ver que no Salmo 42, o versículo 5 vai dizer a mesma coisa. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. E no final, no versículo 11 do Salmo 42, ele repete novamente como se fosse um refrão. O saltério não é cantado? São hinos, os salmos são cantados? É aquilo que nós chamamos mais ou menos de estribilho hoje, né? É um refrão. Porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. É um refrão, porque é um poema completo. Os dois salmos, constando de 3 estrofes, do qual o Salmo 43 vai ser uma estrofe. A primeira parte que nós vamos analisar aqui são os versículos 42, 1 a 5, que alguns chamam de anseio e lamentação. Uma corça suspirando por água. É a figura inicial. Creio que vocês se lembram daquela ilustração que eu usei quando eu falei lá no acampamento, e já usei outra vez aqui na igreja, daquela experiência que eu tive quando fui a Israel. Das costas que desciam do Monte de lá, certo? Desciam para beber água no Rio Jordão. Vejamos Joel 1:20. Também todos os animais do campo bramam suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Clamar por água. Quem aqui tem a experiência, já teve a experiência de viajar na época do verão pelos sertões, terras esturricadas? Quem já teve essa oportunidade de ver animais mortos, a carcaça dos animais mortos? Quem já teve a oportunidade de passar por retirantes que deixam suas casas, tudo que pertence, para ir embora em busca de algo melhor, de que muito bem cantava Luiz Gonzaga, está na música de Luiz Gonzaga, sobre os retirantes. Porque já teve a oportunidade de passar por um grupo assim, e ver velhos, adultos, jovens e crianças, pessoas magras, com fome e sede, com a mão estendida e dizendo: me dê uma aguinha, água, uma aguinha.
Me dê uma aguinha, por amor de Deus. Já aconteceu isso com você? Acho que não. Quem já teve a oportunidade de estar no sertão para encontrar uma lata d'água, andar quilômetros e quilômetros, 3, 4 horas da manhã, para ver se você encontrava uma lata d'água. E muitas vezes chegar numa fonte, cuja fonte é um açude, já secando, onde os animais fazem as suas necessidades, onde os animais bebem, e onde o povo tira aquela água, daquela água, e só tem aquela água para cozinhar, para lavar e para beber. Você sabe o valor da água? Aí não sabe. Se soubesse, não passava 10 minutos com o chuveiro aberto, deixando a água derramar. Gostosa no calor, né? Você chega em casa, você não fazia isso de jeito nenhum. Não faria. Eu viajei saindo de uma cidade de Lagoa do Ouro, perto de Lagoa do Ouro, 6 horas da manhã, a cavalo, eu e um fazendeiro chamado seu Cícero, andando a cavalo, e fomos passando Lagoa do Ouro, Bom Conselho, tal. Quando fui chegando perto de Santa Rosa, perto de Minador do Negrão, já em Alagoas, 2 horas da tarde, cansados, sedentos, procurando um lugar, uma casa. Nós não queríamos comer, queríamos apenas um copo d'água. De longe avistamos o casebre, sozinho, solitário. E vimos que tinha uma portinha aberta, então deve ter gente. Aí vimos uma pessoa, tem gente. Pegamos o cavalo, vamos para lá. Boa tarde, boa tarde. Nos identificamos. As pessoas se identificaram, eram crentes. Vocês podiam arrumar um copo d'água para a gente? Pois não. Quando trouxeram o meu copo d'água, parecia café com leite. Água barrenta. Barrenta. E o meu ainda não tive muita sorte, ainda veio com uma mariposa dentro do copo. Eu tive dúvida, só fui chegar e dizer, sai daí, mariposa. Entrar com o dedo e aplicar a filosofia do matuto. Triste do bicho que outro engole. E tomar água. Que água saborosa. Cada sede. A gente não sabe o valor da água. Só sabe quando falta, né? E não faltou para beber. Não é? Lá no acampamento não faltou para beber. Pois bem, esta figura extraordinária que começa esse salmo, como suspira o cervo, o acorça, pelas correntes das águas, vem do deserto de cima, sol causticante, lá em cima não tem água, desce para buscar água lá no Rio do Jordão, tal é a sede. O salmista está comparando isso como se ele estivesse vivendo numa terra sedenta, castigada pela sede, pela seca. Dizendo como os animais anseiam, desejam, precisam, correm em busca da água para sobreviver. Assim por ti, ó Deus, suspira, anseia, anela, deseja a minha alma. Em uma figura ou outra,
Nós estamos impedidos de entrar no templo, na casa do Senhor. Se for como analisa Calvino, da perseguição imposta por Saul a Davi, e que passou tanto tempo sem vir à casa de Deus, sem vir ter comunhão com o Pai, na casa do Pai. Que figura extraordinária! O anseio, o anelo, o desejo de alguém que está morrendo de sede, em busca de um pouco de água. Eu não sei se alguém aqui já leu um romance de Saint-Exupéry, chamado Terra des Hommes, Terra dos Homens. Que ele fala do que sofreu, e tendo inclusive desmaiado, com sede, foi encontrado. E você sabe uma coisa que eu não sabia, aprendi lendo aquele romance, isso faz muitos anos quando eu li. Eu devia ter uns 18 anos, mas ainda me lembro de algumas coisas desse romance, Saint-Exupéry, que quando tocaram com um isopor, com água nos lábios, que ele recobrou a vida. Ele queria beber tudo. E se vocês não sabem, não podem. Não podem. Ninguém que esteja tão sedento assim, e acontecer assim, você pode dar um copo d'água. Você tem que ir dando de pouquinho e de pouquinho. Mas ele descreve o desejo, o anseio, a vontade, como o corpo deseja. É interessante a figura do salmista neste salmo. Ele fala do coração e fala do corpo, unindo o total do homem na visão hebraica, na visão judaica. Quando ele fala do corpo, ele fala da alma. Por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Todos os animais do campo bramam, suspirantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Salmo 63, 1. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Já pensou nisso? Você pode fazer um teste. Passar um dia sem beber água. Faça o teste para ver o que vai acontecer. Não demore muito não, viu? Não demore muito não. Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Eu era presidente do Sino do Paraíba, Rio Grande do Norte. E ia haver uma reunião do presbitério da Borborema. O presbitério da Borborema, presbitério lá de Campina Grande. Hoje tem vários presbitérios, mas naquela época era um presbitério só. E eles têm 3 igrejas nos sítios, perto uma das outras. Eu me lembro bem que uma chama-se Buraninha, a outra chama-se Betel. Eu não me lembro como é o nome da outra. São 3. E a reunião do presbitério ia ser justamente em Betel. E lá vamos nós. Final de janeiro, seca. A gente via nas estradas as carcaças dos animais mortos. A gente levava água na Kombi, porque eu fui até Campina Grande,
alguns irmãos, pastores, presbíteros, numa Kombi da Igreja Presbiteriana Central de Campina Grande. Estava sendo dirigida pelo reverendo Ismael Feijó de Melo. Vamos para lá. Vamos. Quanto mais a gente andava, mais a gente entrava no sertão. E quanto mais entrava no sertão, mais a terra estava esturricada, seca. Seca. Calor intenso. Chegamos lá, eram as 4 horas da tarde. Ah, como eu desejava tomar um banho. Ah, como desejava. Olhei para um canto, olhei para outro, e disse, se tiver água aqui para beber, já vamos dar graças a Deus. Nisso chegou um irmão, olhou e disse, pastor, o senhor quer tomar banho? Eu digo, como eu quero? Aguarde um pouquinho. Vou botar o senhor ali na fila. Na fila, sim. Havia uns irmãos da igreja, a partir de 3 horas da manhã, eles saíam com jumentos e com lata d'água, e não sei quantos quilômetros, para trazer água, para abastecer lá a casa da igreja, onde era a festa do presbitério. Uma verdadeira festa. Era água para cozinhar, água para lavar, água para tomar banho. Era água suficiente. Água suficiente. Passei o primeiro dia, no segundo dia vim embora, que foi apenas visita. Aí o reverendo Jonatas Barros disse, vou levar o senhor até a cidade de Pombal. Lá o senhor pega o ônibus. Vamos lá. Armou-se uma nuvem. Uma pequena nuvem, como a gente canta aqui, né? Uma pequena nuvem. Assim por lado de Pombal. E de longe, o sertanejo já sabe aonde está chovendo, está caindo alguma gota d'água. Ele disse, pastor, vamos correr um pouco. Porque está caindo chuva lá perto da cidade de Pombal. E eu disse, e por que carreira? Porque eu quero sentir o cheiro da terra molhada. Faz tempo que eu não sinto o cheiro da terra molhada. É a terra quando está esturricando assim, que a chuva cai, as primeiras chuvas, não enxurrada. Enxurrada leva tudo. Começa a molhar, começa a sentir o cheiro da terra molhada. O desejo do reverendo Jonatas era sentir o cheiro da terra molhada. E quando nós fomos chegando, que começamos a entrar num pouquinho de chuva, eu disse, não é melhor a gente sair do jipe para deixar a água? Eu disse, não precisa tanto não, que o senhor vai viajar. O senhor vai viajar. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, te deseja. O meu corpo deseja tanto, Senhor, como se eu fosse uma terra árida, seca, exausta, sem água. É assim que eu te desejo. Você deseja Deus assim? Você tem sede de Deus? Você tem necessidade de Deus? Estamos tão distantes desse quadro. E tão distantes, meus irmãos, de uma vida espiritual que parece que não faz falta. Quantas pessoas têm transformado isso apenas em costume? A escola dominical, aos cultos, à igreja, por costume. E não porque deseje a Deus. Veja o que diz o Salmo 84, versículo 2. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Parece que nós estamos crescendo, estamos avançando, estamos perseverando, né? Vamos usar o termo. Estamos indo um pouco mais adiante. O que quer dizer agora? A minha alma suspira
suspira e desfalece pelos atos do Senhor. A tristeza de não estar frequentando por uma razão ou por outra, que foi impedido de visitar, de frequentar, de estar na casa de Deus. A minha alma suspira e desfalece pelos atos. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pelo Deus vivo. Às vezes, meus irmãos, a gente fica criticando certas religiosidades ou muita religiosidade das pessoas do interior, que às vezes nem evangélicas são, mas com que religiosidade elas vão às suas igrejas, às suas novenas, fazem as suas programações, as suas devoções. A gente fica só de lado, às vezes até criticando, chamando barata de igreja, aquelas senhoras que vivem o tempo todo lá. Mas se você for falar com uma delas, elas revelam isso. A minha alma suspira e desfalece pela casa de Deus. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Há um desejo de se aproximar do Deus vivo, que é a fonte da água viva. É interessante o que Jeremias vai dizer. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. Olha o primeiro mal. 2 males o meu povo cometeu. Qual o primeiro mal? Me deixaram a mim o manancial de águas vivas. E o segundo? E cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Jeremias 2:13. Fala-se tanto hoje em evangelicalismo brasileiro. Evangelicalismo. Fala-se tanto em religiosidade brasileira. A gente podia até particularizar, né? Evangelicalismo em Olinda. Ah, se a gente tivesse o mesmo prazer, preste bem atenção, das coisas erradas, a gente precisa tirar exemplos. Não para fazê-las, mas aplicar de um modo contrário à nossa vida. Ah, se nós tivéssemos 10% da motivação, que muita gente que brincou o carnaval aí, desde a semana passada, e ainda está brincando por aí, que gastou dinheiro e fez fantasia, em outros lugares pagou abadá, e não sei o quê, e saltou, e pulou, e tem saltado e pulado todos esses dias. Ah, se nós tivéssemos essa motivação. Mas, infelizmente, qualquer coisa nos impede de ir à casa de Deus. Qualquer coisa é empecilho para nós buscarmos a Deus. Talvez estejamos como a igreja do Apocalipse. Estou rico e abastado, não preciso nada, de coisa alguma. E o Espírito disse, não sabes tu que és o quê? Miserável, pobre, cego e nu. Quando vai acontecer alguma coisa para nós nos despertarmos? Quando? Quando vai acontecer alguma coisa, meus irmãos, para nós chegarmos a uma conclusão que nós somos peregrinos e forasteiros deste mundo? Qual a hora? Quando a hora vai chegar de nós entendermos
que este mundo não tem nada a nos dar, que a nossa caminhada é para a eternidade, porque é lá onde Deus está e é lá onde nós vamos morar. Quando nós vamos ser despertados, que o grande investimento e o maior investimento da nossa vida não está aqui. O Senhor Jesus já ensinou isso, que nós devemos acumular tesouro no céu. No céu. Lá a ferrugem não corrói, lá o ladrão não rouba. Lá nada se estraga. De que nosso caminho é para lá. Porque nós queremos investir tanto aqui neste mundo. Se aqui somos peregrinos e forasteiros. Eu li um pensamento ontem, por isso ainda está na mente, né? Se eu pensava muito em acumular as coisas aqui, até que aprendi uma coisa, que a morte é tão certa que até os reis morrem. Morrem. É só a diferença de dias, de tempo, de anos. Mas todos. Mas o problema aqui não é pensar na morte, é pensar o que acontece depois da morte, para onde eu vou. A repetição do nome de Deus demonstra que existe um anseio por comunhão com o próprio Deus. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Cantava o poeta dos escravos. Castro Alves. Em que mundo, em que estrela, tu te escondes embuçado nos céus. Para muitos, Deus é esse Deus bem distante. Mas para nós, ele precisa ser um Deus bem presente. Na angústia, na tribulação. Assim como deve ser presente em nossos momentos de vitórias e de alegria. Como nós comemoramos a vitória? Como? Como nós vibramos? Nós fazemos festas, né? As vitórias que obtivemos nessa vida, nós fazemos festas. Como deveríamos fazer assim? Os inimigos viviam a perguntar: o teu Deus onde está? Onde está o teu Deus que não te pode socorrer? Nesta atmosfera de incredulidade, o salmista se lembra como costumava liderar a multidão de peregrinos em festa. Versículo 4. Com procissão à casa de Deus, à casa do Senhor. Então conclama a sua alma entristecida a confiar em Deus, esperar por libertação. Confie em Deus. Confie em Deus. Versículos 6 a 11. Privação e esperança. A segunda estrofe selecionada do refrão, a palavra abatida. Por que estás abatida? Por que estás abatida? É porque não estás indo à casa de Deus. Por que estás abatida? É porque não estás mais contemplando as campinas do Jordão. Por que estás abatida, ó minha alma? Estás longe de lá. Existe uma turbulência espiritual na vida de muita gente, talvez na sua, meu querido ouvinte. Você que está nos vendo pela internet. Talvez uma turbulência semelhante à turbulência de Jonas. Jonas capítulo 2, versículos 3 a 6. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça.
Desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Você já se sentiu assim? Você já passou um momento na vida que você olhou para a direita, não viu saída, olhou para a esquerda, não viu saída, para frente, para trás? Você já pensou na situação do povo de Deus em frente, por exemplo, ao Mar Vermelho? De um lado barreira, de outro lado barreira, para trás o exército de Faraó. E para frente, o mar. Não posso subir nem para um canto, nem para outro. Nem posso voltar. E muito menos ir para frente. Você já se viu assim? Já se viu assim? Clamar a Deus e Deus dizer, por que você clama para mim, Moisés? Por que clama? Diga ao povo que marche. Como é, Senhor? Esse povo não sabe nadar, não. Lá no Egito nós temos nem... Até o rio Nilo passava por longe. Na terra de Gósen, o rio Nilo não passa por lá, não. Ninguém sabe nadar, não. E tem criança, e tem velho, e tem gado, e tem tudo. A Bíblia só resiste a essa primeira passagem. Só isso, né? Diga ao povo que marcha. Mas a gente aguça a imagem e fica dizendo, será que Moisés não disse, Senhor, se não fosse com Deus, ele dizia, tá maluco, é? Né? Se não fosse falando com Deus, ele dizia, tá maluco. Não deixa o povo marchar para dentro do mar. O povo não é pato, não. Diga ao povo que marche. Pense. Onde está a tua salvação? Aonde? Aonde está a salvação? Dentro do mar. Aonde está a salvação? Dentro do mar. É lá. É para lá que Deus está mandando. É para lá que Deus está enviando. O Deus que governa o mundo faz desaparecer a angústia da alma, tira do profundo do mar. O Deus que leva Jonas até ali, é dali que ele tira. O Deus que nos faz passar por provações e angústias, é de lá que ele nos tira. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Eu lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Ah, como eu me lembro disso, como eu me lembro do passado, de coisas maravilhosas, da comunhão com Deus, no templo, das festas, das vitórias. Por que estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Espera em Deus. Aguarda em Deus. Põe tua confiança em Deus. Confia nele. E somente nele. Porque Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Deus. Irmãos, eu estava me guiando pelo relógio da igreja, mas está parado, viu? Por isso agora que eu olhei o meu. E o tempo já passou, mas eu estava parado ali, a culpa não é minha. Então vamos ao terceiro ponto, a confiança em Deus. Os elementos humanos de angústia, desalento, são substituídos pela realização da fidelidade e do poder de Deus. Deus é o Deus do salmista, é o nosso supremo recurso.
Ele é o nosso desejo, nossa esperança. Porque a nossa fé e esperança estão postos nele. Deus é o deleite e a fonte de toda a nossa alegria. É o Deus que nos conduz em triunfo. Digo a Deus, versículo 9. Digo a Deus, minha rocha, porque te olvidaste de mim, porque hei de andar eu lamentando sob a pressão dos meus inimigos, esmigalhem-se meus ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus onde está? Aí vem o refrão. Imagina que fosse for coral. É pena que nós não temos a música que Davi certamente dedilhava na harpa, né? Cantando esse saltério. Colocaram outras músicas, tal, existe aí, mas não sabendo qual era. Deve ser um salmo lindo, belo, cantado. Imagina o coral cantando isso, uma peça no coral. Essa peça para chegar no clímax é essa aqui. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturba dentro de mim. Eis a pergunta. Não sei quem é que vai fazer, se é o soprano, se é o contralto, se é o baixo. Quem é que vai fazer? Uma das vozes vai fazer essa pergunta. E as outras vão responder, espere em Deus. Foi isso que veio na minha mente. Coral, cantando. Aí eu fico imaginando que, eu não vou dizer que seja o soprano, porque o soprano é a voz forte também do baixo, né? Quem sabe o contralto. O contralto chega e diz, por que estás abatido? Ou por que estamos abatidos? Por quê? Aí as demais vozes dizem, espere em Deus, pois ainda o louvaremos a Ele, nosso auxílio e Deus nosso. Já pensou que coisa linda? Até eu fico com vontade de cantar nesse coral. Aí estragava tudo. É melhor não cantar. Essa é a visão que eu tenho. Essa é a visão de Salmo 42. Alma ansiando, anelando, esperando por Deus. É assim que começa esse segundo livro do livro de Salmos. Que Deus tenha falado a cada um de nós, meus irmãos, nesta noite. E que nós saímos animados, sabendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que o mundo se abale. Não temeremos. Por quê? Porque o Deus de Jacó está conosco. É interessante que o salmista diz, não diz, o Deus de Israel está conosco, mas o Deus de Jacó. Jacó, antes de ser Israel, mas o Deus dele, o Deus que modificou Jacó, transformando Israel, toda aquela história bonita, é o Deus dele, está conosco. Deus nos abençoe. Amém.